Salomão, o homem mais rico que já existiu. A sabedoria da Bíblia para uma vida plena e bem-sucedida. Prefácio por Dr. Gary Smalley. Em 1974, eu estava passando a noite na pequena casa de Stephen K. Scott, em Phoenix, Arizona, quando ele me contou sobre as dificuldades que enfrentava na carreira. Stephen estava um pouco desanimado na época. Acabara de perder o 6º emprego desde que se formara na faculdade 4 anos antes. Parecia que por mais que se esforçasse, não conseguia manter o emprego. Já havia tentado começar seu próprio negócio 2 vezes, mas ambas as tentativas falharam. Ele queria saber se eu tinha alguma sugestão a dar. Pedi que me deixasse pensar até o dia seguinte. Ao orar, tive uma ideia. Durante o café da manhã, perguntei a Stephen: o que você acha de se tornar mais inteligente do que todos os seus chefes? Ele respondeu com sarcasmo: conta outra. Acredite em mim, eu disse. Garanto que se você fizer uma coisinha só, dentro de 2 anos será bem mais sucedido do que todos os chefes que você já teve. Ele pensou que eu estava louco. Então perguntou o que teria de fazer. Eu falei o seguinte: existem 31 dias no mês e 31 capítulos no livro de Provérbios da Bíblia. Todos os dias da manhã, leia o capítulo dos Provérbios que corresponde àquele dia. Leia 2 capítulos no último dia dos meses que tem 30 dias. Faça isso diariamente, mês após mês, e garanto que em 2 anos você será mais inteligente do que todos os seus chefes. Faça o mesmo durante 5 anos e aposto que vai ficar milionário. Sugeri que ele lesse os provérbios com papel e caneta à mão para fazer as anotações sobre o conhecimento e a sabedoria adquiridos. Acreditava que o saber que Stephen iria extrair dos provérbios mudaria sua vida. O que não sabia é que ele usaria a mesma sabedoria para mudar a minha. Stephen aceitou o meu desafio e começou a ler um capítulo dos provérbios por dia. Dentro de 2 anos, tinha seguido o conselho de Salomão de arranjar um sócio, e juntos montaram uma empresa de marketing. Em questão de meses, a empresa estava faturando milhões de dólares por semana. Stephen se tornou multimilionário em relativamente pouco tempo, mas este não é o fim da história. 2 anos depois de ele e o sócio começarem o negócio, Stephen me ligou perguntando se eu queria escrever 2 livros sobre casamentos. Eu nunca tinha escrito um livro na vida e havia 10 anos esperava a oportunidade de escrever exatamente sobre esse assunto, casamentos. E lá estava Stephen me pedindo para escrever 2, um para os homens e outro para as mulheres. Juntos escrevemos Que Bom Se Ele Soubesse e Ela Precisa Saber, que se tornaram best-sellers e foram publicados em vários países. Stephen não só ajudou a realizar os meus sonhos, ele é também, há mais de 30 anos, um dos meus melhores amigos. A sabedoria que adquiriu do livro dos Provérbios mudou a sua vida e a minha e de milhões de pessoas. É empolgante para mim pensar nas pessoas que estão prestes a conhecer a incomparável sabedoria e os incrivelmente práticos conselhos e advertências de Salomão. Capítulo 1. Como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Imagine sair de um salário abaixo da média para uma renda pessoal de mais de 600 mil dólares por mês. Imagine perder 9 empregos durante os 6 anos que seguiram a faculdade e então, no 10º ano, erguer 12 negócios do zero, alcançando vendas de bilhões de dólares. Imagine fazer tudo isso seguindo passos específicos ensinados por Salomão no livro dos Provérbios do Antigo Testamento. Por outro lado, imagine o que aconteceu quando agi contra os conselhos de Salomão. Em 3 ocasiões, desrespeitei 3 das advertências dele e perdi milhões de dólares em maus investimentos. Se tivesse seguido seus ensinamentos, não teria perdido 1 centavo. Ignorei o conselho sobre relacionamentos e vi um sólido casamento ser destruído. Felizmente, depois, seguindo o mesmo conselho, recuperei meu casamento e hoje sou mais feliz do que nunca com a minha esposa. Poderíamos chamar isso de coincidência se o fato de ter seguido os conselhos de Salomão tivesse funcionado apenas algumas vezes no decorrer da minha vida. Poderíamos chamar de sorte
se o fato de eu ter ignorado seus conselhos e advertências tivesse resultado em apenas alguns pequenos contratempos. Porém, como ao seguir os seus ensinamentos obtive um sucesso pessoal, profissional e financeiro tão significativo para mim e para inúmeras outras pessoas, e como deixar de ouvir suas advertências causou desoladoras catástrofes pessoais e financeiras. Mesmo o cético mais empedernido deve admitir o que os sábios reis e rainhas de todo o mundo reconheceram: Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. Assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão revela leis de conduta que regem de forma invisível todos os aspectos da vida. Todas as vezes que você entra em um avião, as leis físicas da gravidade e da aerodinâmica regem sua viagem. Se o piloto e o avião agirem de acordo com essas leis, você chegará em segurança ao seu destino. Se por qualquer motivo eles não agirem de acordo com essas leis, você voltará ao chão de um jeito ou de outro. Não importa a opinião sobre essas leis, se você as ama ou odeia, se decide ignorá-las ou não, elas vão continuar existindo e irão reger o seu voo. Felizmente, pilotos, engenheiros aeronáuticos e projetistas de aviões as compreendem plenamente e, portanto, podem usá-las de modo bastante proveitoso. São capazes de construir e pilotar aviões que nos transportam de forma rápida, segura e confortável aos nossos destinos. Se desconhecem essas leis, nenhum avião conseguiria voar. Assim como existem leis físicas que regem o universo, existem leis de conduta tão certas e verdadeiras quanto elas. Quer você as ame ou odeie, elas vão continuar existindo e irão reger a sua vida. Salomão não só revela essas leis no livro bíblico dos Provérbios, como também nos mostra como usá-las para o nosso benefício. As leis de conduta são tão antigas quanto a própria vida humana. Desconhecê-las só serve para restringir sua capacidade de alcançar felicidade, satisfação, propósito e sucesso verdadeiros. Muitas pessoas agem de acordo com algumas dessas leis por acaso, sem conhecê-las ou compreendê-las, e atingem certo nível de sucesso ou felicidade ao fazê-lo. Porém, o mais comum é que a ignorância dessas leis crie obstáculos para o sucesso e a satisfação permanentes. Por outro lado, os que aprendem a usar essas leis em sua jornada de vida alcançarão um nível de propósito, sucesso e felicidade que para outras pessoas só é possível em sonhos. A vida impelida pelo propósito se tornará a vida em que esse propósito se realiza. A oração de Salomão. Salomão nasceu por volta do ano 974 a.C. e foi coroado rei de Israel pelo pai Davi, pouco antes da morte deste. Salomão tinha apenas 12 anos de idade. Sentia muito medo de governar Israel, receando que não tivesse a sabedoria necessária. De acordo com o Antigo Testamento, Deus apareceu para Salomão e perguntou o que ele queria. Salomão pediu apenas sabedoria e conhecimento para poder julgar com probidade o grande povo de Israel. 1 Reis 3:9, 2 Crônicas 1:10. Então Deus disse que, por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, sabedoria, conhecimento, riquezas e honra do que a qualquer rei do passado ou do futuro. A promessa foi cumprida. A sabedoria, o sucesso e a riqueza de Salomão aumentaram de forma inimaginável. Além das reservas de ouro que valeriam centenas de bilhões de dólares no mercado atual, ele possuía 4.000 estábulos para os seus cavalos e carruagens, e sua folha de pagamento incluía 12.000 cavaleiros. Governantes de nações do mundo inteiro buscavam seus conselhos e pagaram caro por eles. No entanto, no meio da vida, ele começou a violar as regras de conduta, os princípios e estratégias que articulara com tanta sabedoria, e ao fazê-lo, seu sucesso e felicidade desapareceram. Para nossa sorte, ele registrou muitas de suas leis de conduta no livro dos Provérbios. Quebrando o Código de Salomão. Embora cada provérbio ofereça um ensinamento óbvio, muitas vezes o verdadeiro tesouro está enterrado sobre a superfície. Salomão roga no versículo 4 do 2º capítulo que busquemos a sabedoria e o conhecimento da mesma forma
como buscaríamos prata ou um tesouro escondido. Para tanto, precisamos muitas vezes olhar para o pano de fundo dos provérbios, para seu contexto e até mesmo para as nuances das palavras em hebraico do texto original. Em muitos casos, os tesouros podem ser encontrados no sentido inverso de um provérbio. Ao fazer isso, não apenas descobrimos as leis de conduta de Salomão, como encontramos também a prata e o tesouro escondido de que falamos, um tesouro que durará para além da nossa vida. Não sou a única pessoa que alcançou sonhos impossíveis seguindo as estratégias de Salomão. Adoro ler biografias de indivíduos que realizaram feitos extraordinários, tanto nos tempos modernos quanto no decorrer da história. Estudando suas vidas, descobri também que o sucesso dessas pessoas foi alcançado por meio de ações e atitudes que refletiam os ensinamentos de Salomão, mesmo que algumas nunca tenham lido os seus escritos. George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford e Thomas Edison leram os provérbios na juventude. Ícones modernos como Bill Gates, Sam Walton, Helen Keller, Steven Spielberg e Oprah Winfrey alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Já vi desastres ocorrerem a homens, empresas e nações que agiram contrariamente às advertências de Salomão. Adolf Hitler foi capaz de enfeitiçar toda uma nação por ela ter ignorado os avisos de Salomão. Os Estados Unidos foram surpreendidos em Pearl Harbor. Todos esses eventos se deram pela violação dos conselhos de Salomão. O que a sabedoria de Salomão pode fazer por você? Então, o que os ensinamentos de Salomão podem fazer por sua carreira, seus relacionamentos e sua vida pessoal? Eis algumas recompensas que, segundo Salomão, você pode esperar se seguir os seus conselhos. Os benefícios das estratégias de Salomão: sabedoria, prudência, capacidade de julgamento, preservação e proteção, sucesso, mais saúde, vida mais longa, honra, abundância financeira, estima dos poderosos, elogios e promoções, independência financeira, confiança, força de caráter, coragem, conquistas extraordinárias, realização pessoal, ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido, amor e admiração das outras pessoas, compreensão. Neste livro, me concentrarei nas estratégias e nos conselhos extraídos do livro bíblico dos Provérbios que apliquei às áreas profissional, pessoal e financeira da minha própria vida. Após examinarmos os ensinamentos de Salomão em cada capítulo, oferecerei algumas técnicas simples que eu utilizei para implementar os conselhos no meu cotidiano. Ao final de cada capítulo, acrescentei uma seção chamada do conhecimento para a sabedoria, com exercícios específicos que possibilitarão a você aplicar o conselho de Salomão de forma prática e poderosa. Faça isso e começará a gozar de um nível de sucesso e realização pessoal com o qual jamais sonhou. Por mais bem-sucedido que você seja agora, o seu futuro se tornará muito melhor. Vamos começar a aventura.